Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar a respeito das obrigações de dar um vídeo final a respeito desse tema. Nós já trabalhamos uma série de questões e hoje a ideia é, em primeiro lugar, trabalhar alguns assuntos que talvez não tenham ficado tão claros e também fazer uso de mapas mentais para organizar um pouco o pensamento de vocês. Então vamos analisar as obrigações de dar coisa certa e aí as variáveis, né, como a situação de restituir, os melhoramentos e falar da obrigação de dar coisa incerta em relação à qual nós ainda não havíamos dado maior atenção. Bacana? Vem comigo então. Vamos lá então, conversando sobre a obrigação de dar ou de entregar. Primeira coisa, quando nós falamos a respeito do regime das obrigações, é fundamental identificar, diante de um certo caso concreto, diante de uma situação que está exposta para análise, qual é o tipo de prestação entre as três modalidades trazidas pelo Código Civil, dar, fazer e não fazer, ou ainda, dentro de uma visão mais ampla, a ideia de 4 modalidades: pagar, dar, fazer e não fazer. Essa maneira de enxergar também exige uma outra perspectiva bastante prática que diz respeito a saber como identificar essa modalidade. E aí eu exponho para vocês esse quadrinho mental, não apenas para reforçar quais são os tipos de prestação, porque vocês já conhecem bem, mas também para sugerir uma ordem da verificação. Eu recomendo que sempre comecem a análise apurando se vocês estão diante de uma situação que é obrigação de dar ou entregar, para só então considerar a obrigação de fazer. Alguns alunos costumam dizer: a obrigação de fazer é sempre um verbo. Pessoal, toda modalidade de obrigação é verbo. Se obrigação é o vínculo pelo qual o credor exige do devedor uma prestação, toda prestação é um verbo, é um comportamento, é uma conduta que eu espero em relação ao devedor. Agora, a obrigação de fazer, de fato, é um verbo, mas excluindo a primeira possibilidade, a obrigação de dar ou entregar. Ou, se quiserem, excluindo a possibilidade das obrigações de entregar e também das obrigações de pagar. Então, uma das ideias importantes aqui para nós é: vamos começar identificando o tipo de obrigação em relação ao tipo de prestação, e fazemos isso primeiro vendo se a obrigação é de dar ou entregar, depois de fazer, e aí as obrigações de não fazer costumam ser mais fáceis de identificar como última hipótese. O modo como vamos lidar em relação às obrigações de dar, então, vai variar dentro de diferentes situações. Eu elenquei 4 para vocês, para a gente conversar um pouco mais. As regras gerais, ou os problemas que podem acontecer diante de uma situação de obrigação de dar coisa certa, a situação de restituir como uma hipótese peculiar, os melhoramentos e aí, por fim, a obrigação de dar coisa incerta, que não é nada muito complexo, mas que é bastante interessante também. Pessoal, vamos observar então esse quadrinho. O que a gente tem aí nos chamados problemas em relação à obrigação de dar coisa ou de dar coisa certa? Primeiro, 2 cenários que a gente separou, né? Perda e deterioração, dentro desse mapinha mental. Claro que pode haver outras situações relevantes, por exemplo, como atraso no cumprimento da obrigação, mas não é nosso foco agora. O tema do atraso, ou já podemos utilizar uma outra terminologia, o não cumprimento da obrigação no tempo correto, terá consequências que nós vamos trabalhar um pouco mais adiante, quando estudarmos mora e inadimplemento. Sobretudo, ou vai se resolver a obrigação, ou vai incidir multa e indenização. A gente vai conversar. Vamos trabalhar então perda e deterioração. Veja, sempre que a perda não existe mais o bem, então resolve-se a obrigação. Sempre que o bem se deteriora, eu vou ter uma possibilidade de escolha, porque o bem ainda existe, ainda que com alguma perda de qualidade. E aí então eu tenho o abatimento ou a rejeição, a extinção da relação por escolha de quem? Escolha do credor, da credora. Então isso é muito importante lembrar: na deterioração a escolha compete ao credor, à credora. Outro aspecto importante que está ali naquela flechinha, né? Estão olhando? O que eu quis indicar com a flechinha em roxo ali em bordô?
que toda vez que eu estou diante de uma situação em que eu tenho descumprimento, se houve culpa, haverá indenização, e se não houve, não haverá. Então essa, por assim dizer, é uma regra geral. Por que é muito importante vocês guardarem bem isso na cabeça e no coração de vocês, pessoal? Porque essa regrinha, ela vai se repetir não só para a obrigação de dar, mas ela vale também para a obrigação de fazer e não fazer. Ou seja, se eu estou diante de uma obrigação de fazer e eu tenho um descumprimento sem culpa e tornou-se impossível a prestação, resolve-se também a prestação de fazer, entendeu? Então, vamos repetir essa sistemática que vale para outras áreas. Quando eu estou diante do descumprimento de uma obrigação, eu tenho que olhar se ainda é possível cumprir. Se não for mais possível, eu tenho a extinção pela própria impossibilidade, aquilo que não é possível não pode ser feito, e aí então resolve-se a obrigação. No entanto, nessa extinção da obrigação, havendo culpa do devedor, nessa impossibilidade, aí eu tenho também a reparação de danos como uma hipótese em favor do nosso credor. Perda, deterioração, em todos eles valem, na obrigação de dar, essa possibilidade de uma reparação em favor do credor, desde que presente esse elemento culpa. Acompanhem comigo agora esse outro quadro mental, na verdade o mesmo, mas eu procurei destacar em colorido ou deixar com menos destaque em branco para que vocês possam reparar com mais atenção. Certo? O mesmo quadro com destaque de cores. Na perda, eu necessariamente tenho como única possibilidade a extinção do vínculo obrigacional, ou pelo menos do dever daquela prestação específica, porque se já não há mais o bem que há que ser dado e o bem é específico, não há mais como seguir com a exigibilidade da pretensão. Resta avaliar se houve culpa ou não para encerrar o vínculo obrigacional, como está destacado ali em azul escuro. Nós temos aí, então, algumas lições bem importantes. Não há como exigir o que não existe. A escolha, em caso de deterioração, importante lembrar, pessoal, é do credor. E a culpa é requisito usual no Código Civil para reparação de danos. Muitas vezes as escolhas no Código Civil vão ser do devedor, mas nesse caso a escolha é do credor. Ele vai escolher o quê? Ele vai decidir se ele deseja o abatimento ou se ele rejeita a entrega do bem. Se ele deseja o abatimento ou se ele rejeita o bem. Vamos seguir conversando um pouco sobre a restituição. A restituição é uma situação muito interessante e peculiar na medida em que nós estamos diante de um cenário em que a prestação se diferencia porque o bem já é do credor e o devedor está com o bem que não lhe pertence. Restituir, devolver o bem que não pertence. O que acontece, por exemplo, se eu emprestar o bem a alguém e sofrer um dano? Veja ali, o carro caiu no lago. Imagine que esse carro tivesse sido emprestado por alguém. Na obrigação de restituir, a diferença, fazendo aqui um mapa mental para vocês, é que não dá para a gente pensar em abatimento ou rejeição. Por quê? Na medida em que o bem já é do devedor, na medida em que o bem já é do credor, eu não tenho como recusar a devolução. Por que a perda continua igual? Porque se o bem se perdeu, se ele não existe mais ou ele não serve para nada, não faz diferença saber se é restituído ou não. Se o bem não existe mais, não existe mais. O dono não vai ter como receber o que já era dele ou não vai poder receber o que ainda não era. Então, seja na restituição, seja de modo geral na obrigação de dar, a perda extingue a obrigação. Mas não se aplica aquele regime tradicional da deterioração. Por isso que eu botei um X em cima. E qual é o regime aplicável? Eu destaco ali em vermelho a grande mudança. Tá? Em todos os casos na obrigação de restituir, eu trabalho com a devolução do bem em caso de deterioração. E o que eu vou avaliar é se além disso houve culpa ou não, que é a sistemática usual do Código Civil. E aí trago 3 casos ou cenários para a gente conversar um pouquinho, para que a gente pense um pouquinho. Vamos lá então conversar sobre eles. Temos 3 situações curiosas. A primeira, um bem foi emprestado e destruído por fato alheio. A segunda, perda total. E a terceira, uma batida leve por descuido.
Vamos conversar sobre esses 3 cenários, sobre esses 3 tipos de prestação. Veja só, voltando ao nosso desenho, se houve perda, necessariamente resolve-se o vínculo obrigacional. Né? Se houve perda, necessariamente resolve-se o vínculo obrigacional e me resta avaliar se houve culpa, e aí eu tenho indenização, ou se não houve culpa. Já no caso da deterioração, o que eu vou fazer sempre é a devolução, e aí adoto a mesma sistemática em relação à culpa. Então, resolvendo rapidamente o caso, bem emprestado foi destruído por fato alheio, não existe o bem, não existe culpa, extingue-se. Devedor deu perda total, não existe o bem, extingue-se, existe culpa, indeniza. Caso número 2, não existe o bem, extingue a obrigação, mas ainda haverá o dever de reparar. E último caso, uma batida no veículo, existe o bem, foi deteriorado, o credor não pode recusar porque já é dele, e aí nos resta reparar o dano na medida em que houve culpa do devedor ou não reparar se não houve culpa. Chegamos agora ao mais um tema interessante, os melhoramentos ou acréscimos no bem. E se houve uma mudança no preço do bem, um aumento positivo no preço do bem depois que ele foi vendido? Primeira parte da resposta. A princípio, a valorização do bem não altera aquilo que as partes negociaram. Se eu vendi um carro para alguém e esse carro está valendo mais agora porque ele se tornou especial depois da venda, sorte do credor. Se essa valorização decorre do investimento feito no bem posteriormente, então imagine que eu vendi uma casa e depois da venda eu fiz uma obra na casa. Eu vendi um carro e depois de vender o carro e antes da entrega, eu fiz algum investimento nesse veículo. Se de fato esse investimento era necessário, o devedor vai poder cobrar essa diferença, esse investimento realizado. Desde que de fato o devedor tenha tido um gasto, então não foi só porque o bem se valorizou no mercado, mas sim porque houve um gasto, e desde que esse gasto fosse de fato necessário. As regras aí aplicáveis são as de benfeitoria, diz o Código Civil. A gente não vai aprofundar o regime das benfeitorias nesse momento, e essas regras que eu acabei de falar para vocês estão lá no Código Civil, no começo da parte de obrigações, especialmente artigos 241 e 242. Beleza? Para a gente encerrar nossa conversa, algumas considerações sobre a obrigação da coisa incerta. É uma figura relativamente simples, eu tenho a primeira ideia. A coisa incerta, ela tem que ser indicada pelo menos pelo gênero e a quantidade. Então, quando eu digo, eu quero 1 kg de pão, 1 kg de pão de queijo, 1 kg de fruta, eu estou indicando a quantidade, mas não estou escolhendo qual eu irei utilizar, qual eu desejo. E há uma necessidade, então, dessa individualização, para que o bem saia do regime da coisa incerta e passe a ser subordinado ao regime da obrigação da coisa certa. Esse ato de escolha nós chamamos de ato de concentração, mas de fato é uma escolha. E qual é a grande questão quando a gente fala na obrigação de dar coisa incerta? Quem vai fazer essa escolha? Se as partes não escolheram a coisa, a escolha compete como regra ao devedor. Atenção então, essa é a disposição do artigo 244. Claro que as partes, por conveniência ou por prática, podem combinar diferente. Quando eu vou comprar um bolo, por exemplo, quem escolhe costuma ser o comprador. Outro aspecto interessante, uma vez que haja essa escolha, passa a valer o regime da obrigação de dar coisa certa, em relação à perda e deterioração. Então, o bem na obrigação de dar coisa certa, ele vai ser escolhido e passa a seguir o regime que a gente já estudou da perda e deterioração. Tanto assim que o artigo 246 diz, antes da escolha, o devedor não pode alegar perda. Como assim? Nós estudamos que a perda implica na extinção da obrigação, quando ela se trata de obrigação da coisa certa. Por quê? Porque só tem aquele bem, não existe mais, então não há como exigir. Agora, se não foi feita a escolha ainda, não há como falar em perda. Por isso, antes da escolha, o devedor não pode alegar perda, como diz o artigo 246. Bacana, pessoal?